Bom dia, queridos ouvintes. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez no programa da rádio Princesa FM. A gente agradece, nós do Tintino Pires, todos os sábados aqui, trazendo o programa Luz do Amanhã, uma alegria. O nosso centro Tintino Pires, que tem palestras públicas às quintas-feiras, às 19h30 e no domingo, às 9h30. Esperamos vocês lá. Lembrando que toda a palestra antes nós temos o atendimento fraterno. Caso você esteja precisando de um aconselhamento espiritual, a partir de 7 das 19 na quinta-feira e a partir das 9 da manhã no domingo. Também temos os programas sociais do Tintino Pires e o Centro Espírita Tintino Pires está completando este ano 49 anos de trabalho, de muito amor, de muita caridade em prol da comunidade de Leopoldina e região. Nós queremos mandar um abraço aí para todos os ouvintes. Se é a primeira vez que você está aqui conosco no programa Luz do Amanhã, este programa também acontece no YouTube, no canal do YouTube, tanto da rádio Princesa FM, como também no canal do YouTube do Tintino Pires. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde e espiritualidade. O nosso convidado já está aqui no estúdio conosco, mas antes vamos vibrar, vamos pedir a Deus, a Jesus, que possa conduzir este programa conosco, trazendo uma oração de Emmanuel, do livro Preces e Orações de Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, agora e sempre. Vamos juntos então, programa Luz do Amanhã, programa do Tintino Pires e também que traz a visão espírita sobre a vida. Hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Nelson Xavier, conhecido de vocês já, aqui da rádio, já participou de alguns programas conosco. Nelson, quero te agradecer imensamente ter aceito o nosso convite, inclusive por estar aqui, né, presencialmente no nosso estúdio. Não sei se é a primeira vez, é a primeira vez? Primeira vez no estúdio, não a primeira no programa Luz da Manhã, né? Já participou, inclusive comigo, nós falamos de geração, né, dopamina, a gente já falou sobre outros assuntos aqui na rádio. Nelson, se apresenta para o nosso público, de onde você vem? Primeiramente, o nosso cordial bom dia aos amigos aqui que estão conosco nos estúdios, aos nossos amigos internautas e a todos os rádio ouvintes, né, da Rádio Princesa FM. Uma alegria participar novamente do programa e fazer reflexões que com certeza nos falam a alma. Meu nome é Nelson Xavier, todos os amigos me chamam de Nelsinho, sou da cidade de Barbacena,
Atuo profissionalmente como militar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar e sou atuante no movimento espírita da região. Estou, né, como presidente do 8º Conselho Regional Espírita e, na medida do possível, a gente vem fazendo reflexões nas cidades, né, em Minas e em outros estados, à luz da doutrina espírita. Tenho uma família numerosa, um monte de filhos. Hoje a Lívia Cristina, uma das minhas filhas, está me acompanhando, porque eu gosto de gente, Que bom. Eu gosto de pessoas. E falar, fazer refletir, também reflete um pouco da minha formação, que eu sou educador e acredito que é através da educação que a gente vai mudar a humanidade. Seria isso. Verdade. Obrigado aí, a gente agradece mais uma vez. Pessoal que está nos ouvindo, a gente pede aí também do canal, né, do YouTube, que possa curtir, comentar, porque estimulando, curtindo e comentando, você vai fazer este vídeo chegar a mais pessoas, né? Lembrando que a maior caridade com o Espiritismo é então a sua divulgação, a gente agradece vocês aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade, tema muito importante para os dias atuais, principalmente ontem nós falamos sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, né? Estamos atravessando aí, saindo de um mês também, que a gente falava de Setembro Amarelo, sempre falando sobre saúde, tema muito importante, né, Nelson, para a atualidade, tanto a saúde física quanto a mental. Então nós já vamos entrar aí na primeira pergunta com o Nelson. Saúde e espiritualidade é algo que toca todos nós de muito perto. O que descobriu a ciência moderna sobre a matéria e o átomo? Talvez quem está te ouvindo, né, vai falar assim, o que isso tem a ver, com saúde e tal. O entendimento da nossa formação física vai fazer com que a gente entenda como a mente influencia sobre o corpo, né? Por muito tempo acreditou que a menor partícula da matéria fosse um átomo. Se a gente fosse dividindo, chegaria no átomo. Até descobertas verem que dentro do átomo havia muito espaço vazio, mas tinha um núcleo. Aí acharam que o núcleo era a menor partícula. Aí descobriram que não, dentro do núcleo a maior parte também é a energia condensada, né? Einstein faz a sua teoria, baseado também nisso, que a matéria é energia condensada. Que impacto tem isso em relação à saúde e à espiritualidade? A partir do momento em que a gente entende que a matéria é energia e a energia gera vibração, ela vai ter um impacto direto. Eu falo, direto como? A partir do momento em que você que está em casa nos ouvindo, está no trabalho e tal, você pensa que essa energia ela é capaz de emitir e também de receber. Então nós estamos constantemente, como as ondas do rádio aqui, ó, emitindo uma frequência, uma vibração específica. E só aqueles que estão em sintonia com a rádio vão captar. Então, olha, existe um órgão que emite, existe um órgão que recebe. E isso nós vamos entendendo que é o processo que vai atuar sobre a matéria. E no programa a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, sobre como as vibrações modificam as moléculas da matéria. Seria mais ou menos isso, para a gente começar. Muito bom. O que significa então dizer que tudo é vibração? Bom, nós temos que entender, e quando eu busco refletir sobre esses assuntos, eu não estou fazendo uma pegada religiosa para puxar a sardinha para nossa brasa, não. Poderia citar muitas obras espíritas dizendo sobre a questão da vibração. Os próprios espíritos informam Allan Kardec em O Livro dos Espíritos que o pensamento é tudo. Vamos lá, o pensamento é tudo. Aí vem Emmanuel no livro Pensamento e Vida e vai mostrando a estrutura de como o pensamento atua em toda a nossa vida. Mas eu gostaria de citar, para você que não é espírita, outros pensadores. Nós temos aí o Greg Braden, que na verdade é um pesquisador, geólogo, ele que tem uma formação também na parte de computação gráfica. Ele é o cientista, o responsável por unir a ciência e a religião.
ele fez diversos estudos com pesquisas atuais sobre essa questão da matéria, essa questão da fé, e ele mostrou como a fé opera no corpo. E não teve como ele não tratar a respeito do pensamento. Então o Greg Braden, ele vem fazendo esses estudos e mostrando pra gente que a forma de orar impacta na sua saúde, por exemplo. Né? E que a maioria de nós ora de forma errada. Então, quando a gente fala que tudo é vibração, nós estamos entendendo que nós emitimos uma certa energia que as pessoas são capazes de perceber. E da mesma forma nós recebemos. Possivelmente a pessoa que está nos ouvindo vai falar assim, já chegou em algum lugar e falou, nossa, esse lugar está pesado. Ou pessoas, né? Não, conversei com fulano está carregado. Você já ouviu isso? Alguém falar, né? É comum as pessoas falarem. Por quê? Tanto lugar quanto pessoas carregam uma energia específica. E os mais sensíveis podem captar aquela energia. Que às vezes pode ser boa, que às vezes pode ser má. Uma energia boa, você fala, nossa, eu adoro chegar perto de tal pessoa, do William. Me sinto bem perto dele. Eu não sei, é o jeito dele. Na verdade, é a vibração que a gente cria que vai atuando no psiquismo das outras pessoas. Olha o impacto da nossa energia sobre os outros. Você pode falar isso sobre Jesus. As pessoas que procuravam Jesus eram impregnadas do magnetismo de Jesus. Pessoas que iam visitar Chico Xavier, que falava que já sentia a uma certa distância dele uma energia diferente. É um campo que nós somos capazes de criar com aquilo que pensamos, sentimos, e esse campo é capaz de atuar sobre o ambiente e sobre as pessoas. Então, se nós somos energia e tudo é vibração, nós estamos vibrando para esse mundo. E aí as pessoas, o mundo está um caos. Aí eu perguntaria, como é que você está vibrando? Qual onda você está conectando, né? Exatamente. E hoje está sendo muito mais fácil, né, a comprovar isso, né? O que a gente já fala no Espiritismo há um tempo, a gente tem começado a identificar isso através da própria ciência, né? Ainda essa semana eu estava vendo alguns vídeos, as pessoas captando as ondas das plantas, dos girassóis, né, das árvores. E isso é muito interessante, no geral, porque vai conectando, né, Nelson? Assim, o que não só o Espiritismo, né, que a gente está falando para uma rádio, você pode observar que várias pessoas falam sobre isso, inclusive na internet atualmente, e nós vamos identificando através até das músicas, né, quando a pessoa não entende. Exatamente. Então, vamos lá. Qual foi a principal descoberta de Hans Jenny com a simática? É isso? Exatamente. O Hans Jenny, ele começou em 1950 com uma pesquisa mostrando que o som pode vibrar. Ele pegou uma placa metálica e colocou ali grãos de areia finíssimo e mostrando que o som faz com que elas mudem as moléculas, ganhando forma geométrica, cara. E aí fala, mas o que isso tem a ver? Para mostrar que quando a gente fala, a gente está modificando a matéria. Olha que coisa maravilhosa. Aí você fala, vamos pensar, eu sei que eu estou numa rádio e que deve tocar todo tipo de música. E eu perguntaria, que tipo de música você está permitindo entrar na sua casa? Porque se o som, a palavra, é capaz de criar uma vibração a ponto de mudar as moléculas, bom, as moléculas vão ganhar determinadas formas, equilibradas ou desequilibradas. Então, com a simática, né, o Hans Jenny, ele criou o tonoscópio, que é esse aparelho que capta essas vibrações. Imagina, se numa conversa onde se fala o mal, onde se exala o ódio, a impaciência, tudo isso são as vibrações que nós falamos. Começam a impregnar sobre a matéria. Vai gerar que tipo de comportamento no corpo? Saúde ou doença? Nós podemos ter uma relação direta que é bem engraçado, está em Idílios. Teócrito escreveu no 6º século antes de Jesus. Ele fala, cuida dos seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Cuide das suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Cuide dos seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque ele vai gerar o seu destino. De uma forma direta, o que a gente pensa
vira o nosso destino. Então, se você que nos ouve, que nos acompanha aí, está insatisfeito com a sua vida, comece a observar qual é o tipo de pensamento dominante em você. Você falou que a ciência moderna está comprovando tudo que o espiritismo já diz. Mais ou menos em 2002, você deve lembrar, saiu aquele livro O Segredo. E foi um boom, né? E teve documentário. Na verdade, O Segredo falava que iniciados durante toda a evolução da humanidade sabiam desse segredo, mas não compartilhavam com ninguém. Que você atrai o que você pensa. Eu falei, bom, eu acho que eles estão atrasados. Porque segredo... Eu acho que Kardec já falou sobre isso. Exatamente. Os espíritos trouxeram para Kardec a ideia. O pensamento é tudo. Tem um documentário norte-americano que eu vi há muitos anos. E o título era assim: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambas você tem razão. Nós, a partir do momento das nossas crenças, dos nossos pensamentos, a gente tende a fazer com que a coisa aconteça do jeito que a gente pensa. Então, se você acha que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Por isso a gente tem que tomar um cuidado, meu amigo, com o que a gente fala com as crianças. Imagina aqueles pais que educam as crianças assim: nossa, meu filho, você é burro mesmo, você não aprende nunca. Uma criança ouvindo isso a vida inteira. Nós não falamos que as palavras criam vibração, que recebe as moléculas e transformam. Aí você vê aquele jovem frustrado, que não consegue passar em nada. Ele até tenta fazer uma prova, mas não vou conseguir passar porque eu sou burro mesmo. Está impregnado nele. Então a gente tem que mudar as nossas palavras, e antes de mudar as palavras, mudar o nosso pensamento, para que a gente possa modificar a nossa vida. E para concluir, usando a simática que tem a ver com o som sobre a matéria, a gente falava sobre as músicas. Imagina essas músicas que falam sobre violência, sobre assassinato, sobre desvalorização da mulher, sobre sexualidade desequilibrada. Nós podemos pensar que, além de impregnar o nosso corpo, elas estão modificando o ambiente que a gente está, e aí, por vibração, atraindo os espíritos que sintonizam com isso. Eu não sei se você sabia, mas Chico Xavier, ao psicografar, colocava música clássica, e normalmente alta. Os espíritos de baixa elevação não gostam muito dessas músicas, não. Eles gostam do bate-estaca, da música que fala da droga, que desmerece a mulher. Então, a você que nos acompanha, poderia pensar: poxa, que tipo de música eu estou ouvindo? Quais são as palavras que elas trazem que estão impregnando o meu ambiente? Então, se você observar que a sua vida possa estar em desequilíbrio, trocar aquilo que se ouve, trocar aquilo que se fala e trocar o pensamento seria uma forma de buscar harmonia no seu lar e na sua vida. Com certeza, né? E aí a gente vai identificando muito na atualidade, né, Nelson? Principalmente na rede social, né? Essas músicas que pegam só um corte, né? Isso repete muito ali para o jovem em especial. E a gente tem quase que uma hipnose coletiva, né? Através dessas músicas, porque é uma repetição, né? As pessoas vão ouvindo. E são músicas que elas são feitas justamente para criar essa repetição, né? A gente observa como tem acontecido na atualidade, né? A gente chama até atenção, né? Porque a gente não tem feito como antigamente, né? Conseguido ouvir uma música inteira, com muitas letras, né? E isso antigamente, as pessoas pensam assim: não, mas a música triste então vai me fazer ficar depressiva? Não, isso vai depender muito da intenção da pessoa, né? A gente tem músicas tristes que têm uma elevação, né? Boa, mas isso depende muito da intenção ali daquele compositor, né? Que faz a produção musical. Isso vai muito na contramão do mercado musical que a gente tem visto na atualidade, que é um mercado que faz músicas para grudar na cabeça e para vender, né? Então a gente acaba indo por muita influência, todos nós estamos sujeitos a isso, porque todos nós utilizamos a internet, então a gente fica ali, né? Como se a gente ficasse em looping, né? E é interessante como fica, né, no psiquismo. A música ali, se você ouvir ela uma ou duas vezes, isso vai ficando no psiquismo e vai irradiando mesmo, né? Constantemente irradia. E é uma coisa muito interessante que você falou das crianças, uma das principais questões, né? Quantas crianças têm perdido o hábito de ouvir músicas infantis, que é extremamente necessário. Quando você coloca para a criança uma música infantil, ela está elaborando cores, formas, nomes,
Quando você já introduz uma música ali muito pesada, né, como essas atualmente, inclusive de sexualidade, você está pulando uma etapa enorme e muito delicada na fase da criança, né? Então, assim, essas músicas infantis, pessoal, elas têm uma importância muito grande, né? A criança, ela precisa elaborar, ela não consegue elaborar igual a gente. E qual o resultado disso? Jovens que não sabem interpretar. Cara, você está falando algo que é... Ontem vocês trataram sobre a Sim. saúde mental. Será que não são esses caminhos que a gente está tomando sem perceber que está fazendo com que a gente adoeça? Muito. Né? Porque a gente não está conseguindo, por exemplo, se é uma música de 4 minutos, como antigamente a gente tinha 5, as pessoas não ouvem. Então a indústria já entendeu que tem que fazer música de 2 minutos. Então é um consumo constante, e isso aí vai acabando com a saúde mental. Constantemente ela vai inferiorizando. Então assim... comentávamos isso até ontem, né? Os artistas, principalmente os que produzem esse tipo de música, são os que têm poucos seguidores, poucas visualizações na internet. Os que vão criticar alguma coisa são os que têm pouquíssimos seguidores, né? E às vezes a vibração é que está mais em cima, né? Até relembrando aqui quem é espírita, né? Quem não é, provavelmente você já assistiu o filme Nosso Lar, né? O filme Nosso Lar ficou famoso aí, mas o filme Nosso Lar, ele tem um livro, pessoal, ele é baseado num livro que é do Chico Xavier, do espírito André Luiz. E lá tem um capítulo que vai falar o campo da música, né? Como é a música lá no plano espiritual. Então, quem tem interesse em estudar essa temática, e outros também, né? Outros livros, eles vão falar da importância da música. Ali a gente observa que até no livro Memórias de um Suicida, a gente vai observar Camilo, né? Ele falando que a colônia inteira trabalha sobre a música, né? Eles trabalham o dia inteiro ouvindo músicas, que é aquilo, obviamente, uma música de maior elevação para não cair aquilo, o padrão. E é tão importante isso porque a música, ela faz parte da nossa rotina, constantemente. Eu vou fazer umas considerações, você falou umas coisas tão boas aqui, minha mente voou. Pensando num monte de coisas, você vê, quando você traz isso, a música quase como um tratamento para as pessoas, porque a música vai modificar as moléculas, tanto também no mundo espiritual, beleza? Mas quando você fala que há um interesse midiático, porque infelizmente a nossa sociedade ainda se move só pelo dinheiro e paga um preço alto por isso. Então a gente oferta aquilo que as pessoas estão buscando. Claro. Se nós começarmos a buscar coisas diferentes, eles vão oferecer coisas diferentes. Aí você falou sobre atenção. Ontem nós comentava com o Tonhé, que tem um estudo de um alemão, o Hermann Ebbinghaus, em 1985. Há estudos sobre atenção e sobre quanto tempo a gente consegue prestar atenção nas coisas desde a década de 50. Tanto é que a maioria das escolas, elas trabalham com um tempo de aula, mais ou menos 50 minutos. Mas por quê? 50 minutos para matemática, 50 para português e tal. Na década de 60, foi feita essa pesquisa e descobriram que era o tempo que os jovens conseguiam prestar atenção, jovem e criança, mais ou menos 1 hora. Então estabeleceram 50 minutos. Só que essa atenção está diminuindo ao longo das décadas. Uhum. E quando o Ebbinghaus fez a pesquisa em 85, o que ele constatou? Ele chama curva de esquecimento do Hermann Ebbinghaus. Então você vai lá para a palestra, hoje à noite nós temos uma palestra, 1 hora de palestra. Segundo ele, 20 minutos depois da palestra, você perde 40% do que foi falado. 20 minutos depois. Aí ele fala, 1 hora depois você já perdeu mais de 50%. Uhum. 1 semana depois, se você não ler nada sobre o assunto, se você não conversar, se você não pesquisar, você tem uma perda maior, ou melhor, você retém menos de 20%, de uma palestra de 1 hora. Por quê? Porque a nossa atenção vai diminuindo. Mas eu queria reforçar que essa pesquisa é para o pessoal lá de 1985. Não agora, porque a pesquisa continuou. Em 2015, a Microsoft no Canadá ela fez um estudo viral e chegou a um valor absurdo de atenção, dizendo que nós estamos prestando menos tempo de atenção do que um peixinho dourado. Peixinho dourado aguenta 9 minutos de atenção, a gente 8. Aí você fala, não é possível. Você observa o que as pessoas buscam. Um vídeo de 3 minutos é um vídeo longo. Hoje o vídeo é 30 segundos, porque você tem que passar muito rápido. Por que isso? Porque
as mídias sociais, o mau uso das telas estão nos viciando. Você sabia? O vício é igualzinho da cocaína, porque é a mesma região do cérebro. A gente falou isso sobre a dopamina, né? A gente falou no Geração Dopamina, inclusive tem um vídeo aqui, né, pessoal, no YouTube. E que é um estudo bem bacana, muito bom, né? Para a gente poder pensar. Mas vamos ver como tudo está interligado. Se a gente está viciando a nossa mente em coisas, como você diz, músicas que pulam etapas, né? Quando a gente fala em termos das crianças, dos jovens. Quando a gente está com a mente desconectada, você vê quantas crianças viciadas em tela, que você está tirando a tela dela, ela tem síndrome de abstinência. Para onde a gente está caminhando? A nossa saúde mental nesse aspecto vai se perder. Então, eu estou fazendo esses apontamentos, por quê? Porque o trabalho nosso aqui é fazer uma reflexão. Não quero mudar a vida de ninguém, mas que a pessoa pelo menos se dê o direito de pensar, poxa, como é que eu estou levando a minha vida? Sim. Quanto conteúdo eu estou consumindo que está me adoecendo? Muitos. É isso. Porque é justamente essa etapa que nós estamos pulando. A música, quando ela vai viralizar, né, o refrão é a parte mais importante, entre aspas, né? Só que antes do refrão, nós vamos ter o quê? Um enredo, uma história. Então viraliza-se o refrão, a gente tem vivido a vida assim, né? A gente não quer o antes e o depois, a gente tem vivido o refrão. Você falou sobre o tempo, uma coisa que nós observamos lá na casa, por exemplo, né? Nós que somos da comunicação, seminário espírita, não está indo quase ninguém. Vai mais nas palestras, porque a palestra é 45 a 1 hora. Né? Esse comportamento já tem ocorrido até nas casas espíritas, então nós também temos que observar isso no movimento espírita. Isso não está acontecendo lá fora, isso está acontecendo dentro das casas espíritas. Um seminário às vezes que é 1h30, 2 horas, que tem um conteúdo mais denso e às vezes temas excelentes, palestrantes bacanas, nós vemos um esvaziamento da casa espírita. Isso já é um reflexo, né, da sociedade. E se nós não observarmos e falarmos sobre isso dentro do movimento espírita, né, a gente continua seguindo por esses caminhos, né, de excluir, né? No espiritismo não ocorre isso. Ocorre, pessoal, porque isso está ocorrendo na sociedade, a gente observa isso. Você está falando assim, eu venho de uma geração que a gente ia para um congresso, 4 dias de congresso, 4 dias de palestra, de manhã, de tarde e de noite. Aí tinha uma apresentação musical para quebrar, um teatro. Minha filha fez parte do encontro de jovens, não teve nenhuma palestra, porque os jovens não dão conta de assistir uma palestra, entendeu? Tem que ser dinâmica, tem que ser... Só que a gente trabalha na superficialidade, porque você não consegue trabalhar com profundidade, com reflexões, porque requer energia, atenção, para uma geração que não está acostumada a prestar atenção há muito tempo. Exatamente, mas aí é o que eu falo com o jovem, né? A vida vai fazer você esperar. Boa. A vida vai fazer você esperar, né? Porque na vida a gente tem tempos de respiro. Verdade. Né? Então, esses momentos, se a gente não parar, aí a pessoa fala, eu não consigo ficar 1 hora na palestra. Mas em alguns momentos você vai ter que esperar mais de 1 hora, meses, anos, né? E a gente observa muito isso na sociedade, né? A pessoa, nossa, eu tenho que ficar 1 mês na cama de repouso. Acabou, né? A saúde mental da pessoa vai embora. Verdade. Porque ela tem que ficar ali em momento de repouso, de respiro. Isso vai acontecer, né? E se nós não treinarmos isso na vida, a gente não vai conseguir, na vida sim, né? No dia a dia a gente não vai conseguir em momentos que nós precisamos de fato, né? E aí a gente está falando, né, Nelson, tanto sobre pensamento, vibração, né? Como que isso tudo influencia a saúde, né? Segundo o espiritismo, segundo a espiritualidade aí. Bom, se a gente já observou que o pensamento ele vai impregnar as células, elas vão responder àquilo que você está pensando. Para nós espíritas é fácil de entender isso. Primeiro, o cérebro é burro. Eu costumo repetir, que o cérebro é burro, né? As pessoas quase batem na gente quando a gente fala isso. E é só você pensar. O cérebro é igual ao computador. Se não sentar alguém ali atrás do computador e dar o comando, ou programar para ele fazer, ele não vai fazer. Mas à medida em que dá o comando, ele vai obedecer. Como o cérebro, para nós, não é a parte pensante, a parte pensante do espírito é a mente. Vou tratar assim, né? Embora a nossa ciência moderna não consiga definir bem a mente. Mas eu acho que a gente começa a caminhar em todas as regiões para entender que a mente não está no cérebro. Isso é muito importante pra gente. Eu estou lendo um livro do Dan Brown, que é O Segredo Final, eu acho. Dan Brown, escritor famoso por causa do Código da Vinci, tem nada a ver com espiritismo ou com uma religião específica.
E nesse último livro dele, ele fala sobre a consciência não local. Eles mudaram o termo, mas a coisa é a mesma. E é interessante que quando eles falam disso, eles estão falando que existe uma parte que pensa que está fora do cérebro. No livro todo o enredo é baseado nisso, que seria uma grande descoberta, nunca tratada. Eu acho ótimo quando eles falam isso. Eu falo, acho que o Espírito já falou sobre isso. Eu acho, né? Então, quando o Espírito pensa, ele vai dar o comando para o cérebro e o cérebro vai executar sobre o corpo. Então, olha como o pensamento e a emoção vai criar um circuito de ação sobre o corpo. Se você pensar que está passando mal, o nosso amigo internauta, o nosso amigo rádio ouvinte, pensa aí, firma o pensamento, 10 minutos, estou passando mal, eu estou com dor de cabeça, firma o pensamento, em 10 minutos você está passando mal. Porque o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que não é. À medida em que você pensa, o mundo da ideia, vamos dizer, ele se torna a sua realidade. Vou contar uma história, é real essa história. Tem um amigo meu que a esposa dele é muito ciumenta, mas muito ciumenta. E ela me contou isso, então eu posso contar. Ela falou assim, eu estava lavando roupa, não, é uma coisa assim, ela falou, o dia que ela sonha que ele traiu, à noite dormindo, no outro dia ela não conversa com ele. Esse é o nível de ciúme dela. Ela falou, eu estava lavando roupa, aí eu pensei, ele vai passar naquela rua. Naquela rua mora uma lambisgoia tal. Cara, na hora que ele chegou, o pau quebrou. Ela brigou com ele nem sabia por quê. Porque na cabeça dela fazia todo sentido que ele passou na rua, que ele encontrou com a mulher, que ele teve um caso com a mulher. Mas a história só aconteceu na cabeça dela. Ela não conseguia distinguir a imaginação da realidade. Então, e o corpo somatiza. Se eu peço para uma pessoa tímida, eu estou numa palestra, falo, daqui 5 minutos você vai vir aqui, vai falar 10 minutos para o público, sobre qualquer coisa. Acabou. 5 minutos, a pessoa vai ter sudorese, taquicardia, às vezes falta de ar, tem gente que tem diarreia. O medo do público, o medo da exposição. Isso é tão sério, por quê? Porque só por ela imaginar a situação de constrangimento, né? O corpo já está reagindo. Possivelmente você já ouviu falar de pessoas que têm gastrite nervosa, úlcera nervosa. Ô gente, o estômago, né, a gastrite, a úlcera é uma ferida no estômago. Como que o que passa na minha mente pode afetar o meu corpo, o meu organismo? É aí. E para encerrar essa fala, eu gostaria de citar a pesquisa de um médico que ele faz, um dos maiores oncologistas nos Estados Unidos. Ele desenvolveu uma teoria do pensamento positivo. Uhum. Então, ele chegou perto de uma plateia de médicos e começou a ler um livro do século XVIII. Só que o livro contava detalhes de assassinato, de estupro, sabe assim, de esquartejamento. Era uma coisa assim terrível. E aí, quando ele respirou um pouquinho mais, alguém levantou a mão e falou, doutor, para de ler, eu estou passando mal. Aí o outro, eu estou com vontade de vomitar. O outro, eu estou com dor de cabeça. Ele fez uma pergunta simples. Como que essa leitura simples pode gerar em vocês um mal-estar fisiológico? Exato. Olha a pegada dele. Foi aí que ele começou a apresentar a teoria dele, mostrando que pessoas de baixa autoestima tem chance em que as doenças proliferem. E pessoas de alta autoestima têm chance de vencer as doenças. Isso é uma teoria. E ao falar sobre isso, a gente casa com o Espiritismo, no Emmanuel lá, no Pensamento e Vida, mostrando que como o pensamento é a sede para o espírito de tudo que manifesta no corpo, nós estamos impregnando o nosso corpo de saúde e doença. Então eu penso, eu sinto, eu vibro. E ao vibrar, eu estou impactando as células com saúde ou com doença, desarranjando as células. E isso é importante, porque ansiedade, que é uma das coisas que a gente está falando nessa pressa, está impregnando as células. Depressão, tem uma frase na internet que diz assim, ansiedade é o excesso de futuro no meu presente. Depressão é o excesso de passado no meu presente. Quantos de nós estamos no momento presente pensando no depois? Ou pensando como a vida poderia ter sido diferente se eu tivesse feito uma escolha diferente? Então a gente está impregnando através dos nossos pensamentos as células que estão apenas respondendo aquilo que vai em nós. Pensando no refrão.
Pensando no refrão, exatamente. Exatamente. Comentávamos ontem também sobre a questão dos filmes de terror, né? Às vezes a gente fala isso, né, em palestra e tal, as pessoas acham que a gente está falando de processos obsessivos, né, filmes de terror. Mas a técnica de entender é justamente essa que você falou. O nosso cérebro, na hora que a gente está assistindo um filme de terror, assassinato em série, ele não consegue identificar se é real ou não. E aquilo ali nos dá uma adrenalina, um choque, porque o cérebro quer que você fuja daquela situação. Você está vendo uma cena trágica, você está vendo uma cena dolorosa, o seu cérebro fala assim, corre daí meu filho. Só que você não corre, você está no sofá, ou você está no cinema. Aquilo ali vai dando descarga de adrenalina. Exatamente. E aquilo ali vai te adoecendo, porque nós sabemos que tem pessoas que vão assistir isso todos os dias, né? Obviamente temos a questão espiritual, etc. Mas fisiologicamente, para quem está nos ouvindo, é muito problemático. Né? Ou seja, consumir horas de filmes nesse teor, com violência, seja ela das quais forem, psicológicas, físicas, ou até mesmo outras e tantas outras que nós temos, assim como ficar assistindo, né? Esses jornais, assim, 24 horas que tem pessoas que ficam, né? Infelizmente, as notícias trágicas, o seu cérebro, né, ele está ali identificando um acidente de carro, uma violência doméstica. Obviamente a gente não pode nem deve ficar alienado, né? A gente tem que assistir um ou outro para a gente saber o que está acontecendo no mundo. A questão tudo é essa dose, né, Nelson? Porque tudo que o nosso cérebro identifica ali como uma possível recompensa, ele vai querer ficar, né? Então, assim, e o que nós falamos da música se enquadra na mesma questão dos filmes. Eles sabem justamente que esses filmes geram o quê? Comunicação, vai espalhar na mídia e as pessoas vão ficar curiosas, né? A gente tem essa animalidade dentro de nós ainda. Então, assim, e muitas pessoas adoecendo por isso, né? Porque consomem exatamente esse tipo de produto. Perfeito. Vamos lá, vamos seguir, pessoal. Por que a oração, então, a gente está falando aí, né, de pensamento, né? A gente não pode deixar de falar de oração. Porque a oração é vista como um processo de acessar e não de obter. Bom, essa teoria é apresentada pelo Greg Braden, né, aquele cientista que eu citei, né, aquele homem que uniu a ciência à religião. Ele, dentro dos estudos do material do Mar Morto, ele tirou lá e chama Efeito Isaías. E ele diz que é uma forma de oração antiga que foi se perdendo ao longo do tempo. Bom, Deus não sabe tudo da nossa vida, nós estamos partindo do princípio que Deus é o Senhor do tempo, presente, passado, futuro. E ele é atemporal, ele sabe das nossas necessidades. Jesus já afirmava isso. Por que eu tenho que pedir a ele, se ele já sabe, né? Então, no livro do Greg Braden, do Efeito Isaías, ele apresenta que a maioria de nós ora errado porque a gente normalmente valoriza a escassez. No livro Segredo ele fala, né, se você pensa alguma coisa negativa, você está reforçando aquele pensamento. Quando você pede algo, você está reafirmando que você não tem. E a ideia é que, como herdeiros de Deus, nós temos tudo. E eles usam o termo matriz divina, que seria uma rede, que todos nós estamos inseridos. Os antigos chamavam de éter, nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. É só querermos acessar. Por isso que eu não preciso pedir para ter, já está à minha disposição. Né? Jesus fala, pedi e obtereis. Mas na verdade, já está à disposição para a gente acessar. Então, a partir do momento em que eu vou orar, eu já não vou orar pedindo, mas agradecendo aquilo que o Senhor disponibilizou para mim. Que basta com que eu acesse, que basta que eu tenha contato com aquilo que eu quero. E é engraçado porque isso gera em nós gratidão. A gratidão tem um poder sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, incrível. Gratidão por você estar vivo, gratidão pelas oportunidades, mas infelizmente como nós somos educados para visualizar aquilo que nos falta, Sim. Não é verdade? A gente normalmente vive infeliz porque a gente compara. Eu lembro que um dos meus filhos pequenos fala, pai, eu quero isso, porque o pai do fulano comprou para ele. E eu falei, como é que chama o seu pai? O seu pai é o Nelsinho, lembra disso? Eu não sou o pai do outro. E eu não vou te dar tudo que você quer. E aprenda uma coisa, se você se comparar
com quem tem mais do que você vai viver infeliz, porque sempre vai ter alguém que tenha mais. A comparação é uma forma de sofrimento. Agora, se você gera gratidão, você vive de uma forma equilibrada. E é impressionante isso. Quando você está grato, é só quem está nos ouvindo aí lembrar um momento que, nossa, ficou muito feliz, grato porque aconteceu algo na sua vida. Como é que você descarrega sobre o seu corpo energias que são relaxantes, são de paz. E se a gente acessa essa matriz divina que ele chamou assim, nós podemos ter esse sentimento de gratidão. E aí a vida vai fluir, porque você acredita que você pode, você acredita que você merece, e a vida flui. Flui mesmo. Muito bom, pessoal. O que é, Nelsinho, o alfabeto emocional e qual a sua importância? Esse aí é uma pesquisa do Dr. Juan Ritz. O Dr. Juan Ritz, ele estudou algumas características de pessoas longevas. Então, apesar das características biológicas, ele chegou a perceber que existem condutas e comportamentos que fazem com que essas pessoas vivam mais. E ele chamou de condutas S. Tudo com S, serenidade, silêncio, sorriso, tudo aquilo que faz você liberar, na verdade, a serotonina, que é um hormônio de bem-estar, de prazer. E ele fala que as condutas S vão te levar, as condutas S vão te levar a ter realmente saúde, paz e tal. E ele fala pra gente, porque quando você tem mais serotonina no seu sangue, um sangue bom, você tem mais prazer da vida. Por isso que eu falei da gratidão. Mas quando você tem mais condutas R, que é de ressentimento, de raiva, de rancor, ele fala que você libera o cortisol. O cortisol é um hormônio que é produzido pela suprarrenal. Possivelmente alguém aqui que foi fazer uma prova, né, que está nos ouvindo, fala, teve um branco, ação do cortisol. O cortisol, ele é também um hormônio do envelhecimento. Ele te desgasta as células. Então, o Dr. Juan Ritz fala que quando você muda os seus comportamentos, né, que vai mudar através da sua forma de enxergar a vida, você vai viver melhor. Aí ele chamou isso de alfabeto emocional. Se a gente aprende a ter os pensamentos de forma correta, você vai conseguir viver mais e melhor. É uma pesquisa, é bem interessante o trabalho dele. Bacana, bacana. Letra S, então, seria de serenidade, silêncio, sorriso, para liberar serotonina. E R, para poder liberar o cortisol, que ele trata, que é raiva, rancor, ressentimento, todo sentimento negativo, né? Interessante, muito interessante. Como o conceito de saúde se amplia à luz da espiritualidade? Kardec, na Gênesis, ele fala que o espiritismo, ele anda com a ciência, né? Uhum. E é interessante, que tanto é que Kardec fala, se algum ponto a ciência demonstrar que o espiritismo está errado, ele abandona aquele ponto e assume o da ciência. O que a gente está vendo é que a ciência cada vez mais caminha para poder mostrar que os conceitos espíritas estão certos. A saúde, ela não é só um equilíbrio físico, mas a harmonia entre corpo, mente e espírito. A OMS define saúde como bem-estar integral, né? Mas não só a ausência de doença, essa definição lá. Mas o espiritismo, ele faz um plus, porque enquanto a ciência material vê só a matéria, a ciência do espírito vê o espírito por trás da matéria. Então, para você estar bem, não basta só o seu corpo, a sua mente, né? Vamos dizer aí, socialmente, as coisas sejam bem. Espiritualmente você precisa estar equilibrado. E uma companhia espiritual pode, nos casos de obsessão, te levar à doença, né? Nós temos um livro lá do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado, ele usa o nome Max, e aí, como Max. E aí ele vem mostrando que obsessões prolongadas pode transformar, mudar o cérebro. Então um cérebro que sofreu muita obsessão, ele pode ter lesões. E mesmo cessando a obsessão, você tem um resultado, porque agora é fisiológico. Então a pessoa que está procurando ter saúde, ela precisa sim desenvolver a sua espiritualidade. Gente, espiritualidade é diferente de ter religião. Então, cara, não, eu vou à missa, eu vou ao terreiro de Umbanda, eu vou ao centro espírita, eu vou para a igreja evangélica e acha que ir ao lugar é como se resolvesse.
né? Então a gente tem que reforçar esse ponto aí. A espiritualidade é um ato na vida, né? Sim. Acima de tudo, né? Qual o papel da espiritualidade, então, na busca de sentido e transcendência? Então, já que você falou aí. Exatamente, olha, quando a gente fala de religião, normalmente a gente tem a visão da religião como aquele grupo que se reúne sobre determinados preceitos e tal. Só que, quando a gente fala de espiritualidade, outra frase de internet, porque tem coisas boas pra gente tirar. Diz nessa frase de internet que religião é igual uma garrafa com rótulo. Espiritualidade é o que está dentro, a essência. As pessoas brigam pela garrafa com rótulo sem beber o líquido que está ali dentro. Então, quando a gente fala de espiritualidade, você pode ter uma pessoa que não tem religião, um ateu, ter muito mais espiritualidade do que um religioso. Tanto é que naquele livro que é o Espiritismo, Pequena Conferência Espírita ou Diálogo com o Padre, Kardec ressalta que a religião boa é aquela que promove um homem melhor. Se você está em determinada religião, mas você é o mesmo, se você não combate seu orgulho, seu egoísmo, seu ódio, entendeu? Essa religião não é boa para você. Ela tem que te levar a um passo além. Isso é transcendência, né? É você subir um degrau. E quando você pensa sobre isso, quantos de nós somos religiosos, mas só para cumprir o quadrinho da religião? Quando eu era católico, era muito comum a gente ir à missa e perguntava para as pessoas assim, qual foi a homilia? Que é a parte que o padre prega do evangelho. Teoricamente, a parte mais importante, né? Porque o resto é ritual. Levanta, senta, canta, lê os trechinhos lá, mas a parte do evangelho é a parte moral. Então, as pessoas não sabiam. E o que me preocupa, trazendo para a realidade espírita, é a pessoa ir para a casa espírita e você pergunta, qual foi o tempo? Não me lembro. O meu cunhado um dia acabou com a minha moral. Ele chegou para mim e falou, não, eu encontrei com uma senhora e ela elogiou a sua palestra, foi ótimo, que você falou lindamente. Eu perguntei para ela, o que ele falou? Eu falei, não lembro. Como educador, isso é uma tristeza, né? Pô, foi tão bonita a palestra e a pessoa não lembra nada. É importante que o que a gente ouve ganhe um reflexo dentro da gente, pelo menos para a gente pensar sobre. Não necessariamente que a gente tenha que concordar, mas a espiritualidade, esse contato, vai fazer com que você transcenda em qualquer área da sua vida. E aí você pode transcender na filosofia, na ciência, na religião, nas artes, em tudo que você faz. Você dá uma amplidão, valorizando o ser humano, valorizando o espírito. Isso é o sentido que a transcendência ganha para a religião, e não necessariamente frequentar um templo religioso. Uma pausa aí, né? Você estava falando dessa pessoa que lembrou da sua palestra, mas não lembrou do que você falou. Isso acontece quando a gente tem uma memória emocional. A gente não sabe o que a pessoa falou, mas essa pessoa nos impactou emocionalmente, positivamente. E aí a gente volta no início da nossa entrevista falando sobre o que nós estamos emitindo. Provavelmente na hora da palestra você estava falando sobre reforma íntima, sobre Jesus, sobre amor. Olha a onda que você estava emitindo. Ela sentiu. Né? Ela sentiu. E aí cria uma memória emocional e não uma memória de comunicação. Verdade. Né? E que acontece muito com a gente, né? O tempo inteiro isso acontece. E aí você falou sobre transcender. O que é isso, né? Assim, traduz aí para o pessoal que está nos ouvindo na rádio. Bom, a transcendência a gente entende como, eu disse, subir um degrau. Ir do ponto A para o ponto B. Mas quando você faz essa transição, você não sai o mesmo. Você agrega valores, aprendizados. E ao final, é como se causasse em nós uma metamorfose. No Espiritismo a gente gosta muito do exemplo da borboleta, né? Passando ali do estado larval, chegando no casulo e se transformando num belo animal, belo inseto, que é a borboleta. E aí, essa transformação é que a gente precisa passar, é de ser melhor. Então, se a sua religião não te faz melhor, qual é o sentido dela na sua vida? Porque para nos religar a Deus, a função da religião, a gente tem que estar em sintonia com Deus. Como que eu posso falar do amor ao próximo, como Jesus
nos ensinou, se eu estou nas redes sociais destilando ódio para aqueles que pensam politicamente diferente de mim. Um amigo meu, que não é espírita, ele falou assim, porque Jesus falou para amar o próximo, mas nem esses bandidos aí não. Aí ele colocou uma vírgula e fez um adendo na fala de Jesus. A gente faz uma adaptação àquilo que a gente quer crer. Então, a transcendência, ela tem esse sentido de você se aperfeiçoar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, né, lá na palavra da caridade, de uma mulher que sai, que vai atender as pessoas. Aí tem uma pergunta, fala assim, ela é espírita? Né? Ele pergunta no texto, o que importa? O que importa? Na verdade, o título é nosso. A gente que dá título para se diferenciar, para se divergir, né? A gente gosta muito de bandeiras e tal. No livro Obreiros da Vida Eterna, eu sempre falo essa passagem como um alerta aos espíritas. A equipe socorrista está passando pelo umbral. E aí, o que acontece? Vem uma mulher, um espírito que tinha sido mulher aqui na Terra. Irmão de luz, por favor, me ajude. Eu fui espírita na Terra. Estava no umbral, não adiantou nada. Eu conheci Dr. Bezerra de Menezes. Estava no umbral, não adiantou nada. Porque as pessoas não associaram que as religiões, eu falo todas elas deveriam nos falar a alma para uma transformação, para um olhar mais dócil sobre o próximo. Porque quando Jesus vem à Terra, ele não pregou religião. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas Jesus não era católico, Jesus não era nem cristão, né? Cristianismo constituído não existia. Jesus era judeu. Sim. E aí ele vive os ritos judaicos, porém ele traz uma proposta que amplia o judaísmo para um amor muito maior que um amor de raça. E aí as falas dele são muito pontuais, né? Então, você imagina, meu amigo, quando Jesus lá na última ceia, ele falou, olha, um último mandamento eu vos dou, vocês discípulos que ameis uns aos outros como eu vos amei, amei uns aos outros. Aí você vê pessoas que se dizem cristãos, que estão aí, infelizmente, brigando entre si, e em todas as religiões existem isso, de se agredir. Eu falo, esqueceram do mandamento de Jesus. Se eu me sinto cristão, você se sente cristão, seja qual o segmento religioso que você se denomina, nós somos dos Cristo, então nós devemos nos amar uns aos outros. E amar não é querer que o outro seja, pense ou faça aquilo que você acha certo. Amar o outro é aceitar o outro na condição que ele está. Por isso que para o Espiritismo, o lema de salvação, vamos dizer assim, é a bandeira da caridade. Fora da caridade não há salvação. Aí o pessoal acha que caridade é fazer sopão, campanha do quilo. Não que não tenha o seu lugar a caridade material. Sim. Mas é como entendia Jesus a caridade. Benevolência para com o próximo. Indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Olha que envolve todo o nosso, a relação com o outro. E se você é capaz de viver isso, importa a sua religião? Não. É isso. Jamais. Né? Inclusive, a caridade, né? Você... trazer a caridade para sua vida aumenta muito a saúde física e mental. Ou como aumenta. Muito. Como a ciência do cérebro confirma então esses aspectos da fé. Assim. Bom, eu queria falar dois aspectos. Você lembrou, porque tem uma pesquisa até da Universidade de Duke, é o centro médico deles lá, e eles falam o seguinte, que pessoas vinculadas à religião normalmente tem um índice menor de internação, melhor, eles falam não a religião, a fé. A fé. A fé. É aquelas pessoas que vivem o que a religião diz. Uhum. Aí eles falam, pessoas que estão vinculadas aos atos da fé, normalmente se internam menos. Isso é uma pesquisa que eles fizeram. E quando se internam, saem mais rápido. E aí eles vão colocando vários benefícios da fé. Normalmente a pessoa que tem uma boa relação com a fé tem pressão baixa, menos estresse, assim, a resposta imune é muito melhor. Aí eu me lembrei aqui de uma pesquisa feita com pacientes em fase terminal. Pegaram uma sala de projeção de filmes, você estava falando dos filmes e tal, e começaram, pessoas em fase terminal, doentes e tal, e eles estavam medindo a imunidade dessas pessoas. Né? E aí o que eles faziam? Ao projetar os filmes, pessoas que estavam mal, tinha um filme pastelão, Os Três Patetas, Charlie Chaplin, e as pessoas começaram a sorrir. E nisso, quando saíram da sala, muitos estavam bem melhores, o aspecto, e na medida que eles fizeram lá, essas pessoas apresentavam uma condição de saúde melhor. Pegaram jovens saudáveis
e colocaram na mesma sala de projeção. Passaram filme de sexo explícito, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã. Jovens saudáveis saíram da sala espirrando com a imunidade lá embaixo. Olha o que você falou do circuito que cria quando você está vendo um filme. Então, quando você me pergunta sobre esse vínculo, né, da fé, existem várias pesquisas. E eu queria falar agora da pesquisa do Dr. Andel Newberg e o Dr. Eugênio Diáconis. Eles são chamados neuroteologistas. Eles fizeram um mapeamento para poder ver a questão de o que acontecia com pessoas que entravam em transes espirituais, como Paulo, à porta de Damasco, vendo Jesus, como os grandes santos da igreja, que tinham uma percepção espiritual. A gente já falou aqui da consciência não local, que é o espírito que se desacopla do corpo e tem condições de ver o campo espiritual. Mas para a ciência que não aceita a ideia do espírito, eles estavam pesquisando. Fizeram pesquisas com monges em meditação profunda e freiras beneditinas em prece fervorosa. E aí fizeram a tomografia delas, eles chamaram de SPECT. E eles perceberam que a porção do lóbulo frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo nosso sentido de orientação, essa parte do cérebro me diz que isso aqui é real, que o microfone é real, que você é real, é a parte do cérebro. E eles constataram que durante esses momentos de manifestação espiritual, o sangue diminui nessa região do cérebro, fazendo com que a pessoa adentre essa realidade espiritual. Então perguntaram ao Dr. Eugênio Diáconis se ele acreditava que essa era uma parte preparada para que o homem tivesse contato com Deus, o que tudo se trata da espiritualidade. Então nós, embora seres materiais, já entendemos aí como energia, temos a capacidade de nos desprendermos do nosso organismo físico para sentir essa espiritualidade, essa amplidão que está à disposição de todos nós que podemos acessar. Seria isso. Muito bom. Bom, então, para a gente já ir finalizando aí, né, quase, né, ainda faltam alguns minutinhos, como nós podemos cultivar, então, a saúde espiritual no cotidiano? Bom, olha... Ensina a fórmula pra gente. A gente tem que entender que não tem nada a ver com coisas externas, né? Aquilo que você faz. Algumas pessoas estão preocupadas se ela tem que orar ajoelhada, em pé, né? E a gente entende que é lógico que para algumas pessoas é importante uma imagem, é importante a posição, uma vela, não é uma crítica a isso. Isso tudo que a gente faz externamente é só uma forma de canalizar o pensamento. Então, à medida em que você é capaz de se desprender das coisas materiais para acessar esse mundo espiritual e evocando sentimentos que fazem com que o seu coração, que a sua mente entre em sintonia, você vai alcançar essa plenitude. Então, sentimento como gratidão, silêncio interior, tão difícil fazer silêncio interior, nesse mundo agitado em que a gente recebe estímulo o tempo inteiro, fecha os olhos, vem 1000 imagens na sua mente. Então é preciso silenciar, para que a voz de Deus possa ecoar em nós. Ter na oração como um hábito, não necessariamente para pedir, mas apenas para se conectar. Porque aí você está liberando uma série de hormônios, como a gente falou, de serotonina. Olha, aquele estado que eu tenho que buscar. Poxa, eu já me senti grato por isso, eu vou me sentir grato pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho. Se você enxerga a vida como uma oportunidade de crescimento, então olha, nesse momento eu vou me desligar. Jesus não tem vários momentos que ele vai orar? Jesus precisava orar. E esse momento em que você para, essa pausa, né, que você falou lá atrás, que a gente precisa fazer, é um momento que a gente vai ter contato com a nossa essência espiritual. Ter convivências fraternas. Gente, e isso não tem nada a ver com o outro. É uma escolha que eu faço. Se cada um dá o que tem, se o outro dá ódio, raiva, o problema é dele. O que eu estou disposto a dar? O que eu estou disposto a gerar para mudar esse mundo em que a gente vive? E uma vigilância muito grande sobre aquilo que a gente pensa. Naturalmente, a gente tem uma tendência a pensar de forma negativa. Quer ver como é que a gente gosta de conversas negativas? Tá quente, né?
Aí você tá no ônibus, nossa, tá quente. Aí todo mundo começa a reclamar, né? Parece uma reação em cadeia. Tá numa fila, reclama da fila. Aí todo mundo começa a reclamar. São iscas psicológicas em que a gente dá vazão ao nosso lado sombrio. Então vigiar o pensamento. E aí tem um conto, que é um conto, eu aprendi no meio místico, esotérico e tal. Diz que Jesus caminhava com seus discípulos e passaram perto de um cadáver de um cachorro. E os discípulos começaram a reclamar da podridão, do cheiro, mau cheiro, da carniça e tal. E dizem que Jesus olhou para o cão e disse o seguinte, olhando para os dentes dele: nem as pérolas eram tão brancas quanto os dentes deste cão. Então, no meio da podridão, ele conseguiu enxergar algo belo. Quantos de nós estamos nos treinando para... Você percebe que é um treinamento mental? Da gente treinar para ver a vida de uma forma boa. Porque você fala assim, isso não vai mudar. Vai mudar a forma com que você sente. Vai mudar a forma com que o seu organismo responde. Vai te trazer um equilíbrio que só você pode se dar. Ninguém vai fazer a jornada por você. Ela é individual, intransferível. Intransferível, né? E é levar, muitas das vezes, esses comportamentos, né? É muito fácil a gente ter dentro da casa espírita, dentro da igreja, né? É voltar, né? Trazer esses comportamentos para o nosso dia a dia, né, Nelson? Que é muito difícil. Bom, pessoal, a gente está finalizando aí, falta 4 minutinhos. Vamos deixar aí uma lição final, né? Traduz para nós aí, Nelson, o que você falou aqui nessa palestra toda, na visão espírita, sobre energia, emoção, evolução. Para quem está chegando agora, ligou o rádio agora, o que o Nelson falou aqui? Bom, nós temos que entender que somos centelhas divinas em um aprendizado contínuo. A base de tudo está no pensamento. Eu me lembro de uma lenda Cherokee, em que um jovem que tinha sido passado por um desgosto, estava muito revoltado, com uma raiva danada. E ele procura o sábio da aldeia, que por acaso era o seu avô, e falou do seu sentimento, falou daqueles pensamentos que ele estava em relação aos próprios companheiros. E o avô, pacientemente ouvindo as queixas do jovem, ele fala, olha, dentro de nós existem 2 lobos, um bom e um mau. Eles estão sempre brigando entre eles. E à medida em que a gente alimenta um ou outro, ele ganha força. Então, é assim os nossos pensamentos. Se você dá força para o pensamento negativo, ele cresce. E nessa luta constante entre o bem e o mal, o jovem pergunta ao seu avô, qual vence? E o avô responde, aquele que eu alimento. Então você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando pela internet, sem ser dogmático e indiferente da religião, reflita sobre a vida que você está levando. Como você está vivendo? Está satisfeito? É isso mesmo? Ou você é aquele que ainda acha que o mundo está perdido, que é tudo caótico? Porque o seu olhar sobre a vida define o tipo de existência que você vai levar. Saúde e doença vão ser atraídos pela sua capacidade de ver a vida, de enxergar. Se o pensamento é tudo, você tem um poder gigantesco nas suas mãos, que é mudar o pensamento. Um contemporâneo de Freud, né, Dr. William, ele dizia o seguinte, a nossa geração fez uma grande descoberta, que é possível mudar a nossa vida, o nosso comportamento, mudando o nosso pensamento. Então, se você que está nos ouvindo não está satisfeito com a sua vida e entendeu que se você mudar o seu pensamento, a sua vida vai mudar, nós já ganhamos a nossa manhã aqui. Eu agradeço a oportunidade, foi um papo muito agradável. Verdade. Então, assim, não sei pra você, pra mim foi ótimo, com certeza. E assim, quando a gente fala e ouve, a gente reflete. E essa é a capacidade que a gente tem para poder aprender a transcender, ir de um ponto para o outro, agregando valores. Então, eu oro a Jesus, que lance o seu amor sobre todos nós, o seu manto de bondade, para que a gente possa realmente se sentir acolhido pela espiritualidade, que a gente possa entender que a gente não está aqui para sofrer, nós estamos numa grande escola para aprender e desenvolver o potencial divino que há dentro de nós.
muita paz, muita luz e que Ele possa nos envolver realmente com amor e sabedoria. A gente que agradece, Nelson, por estar aqui. Inclusive, pessoal, gostou da palestra? Nós temos mais Nelson hoje à noite lá no Tintino, 7 horas da noite, 19, todos estão convidados para comemorar conosco o aniversário da nossa casa, 49 anos de trabalho espiritual em prol da sociedade de Leopoldina e região. Nós agradecemos, queremos deixar um abraço para quem está nos ouvindo ao vivo e também gravado. Até o próximo sábado, se Deus quiser.